Vamos falar um pouco sobre a operação twist ou achatamento da ponta longa da curva de juros, né? Que significa isso? O Banco Central brasileiro tem dado declarações de que ele vai usar, pretende usar os poderes que ele tem com as novas medidas que estão sendo aprovadas no Congresso para tentar reduzir a parte longa da da curva de juros, né? A ponta longa da curva de juros. São os juros longos no Brasil, né? Hoje, para você ter uma ideia, o juro para 2031, é o que a gente chama no mercado do janeiro 31, né, ou uma NTNF 2031, que você pode comprar inclusive no Tesouro Direto, tá pagando uma taxa de entre 8% e 9%, né, já foi 10%, né, no pico do risco que a gente viu algumas semanas atrás, agora ela cedeu um pouquinho com essa volta do S&P, do apetite por risco, especialmente lá fora, né? Mas ela está muito, muito alta ainda. Ela é o triplo da Selic, né? A Selic está em 3,75 e o nosso juro longo estava quase em 10%. Então, a ideia é de que adianta ter um juro curto, né, muito baixo, que é o que o Banco Central está fazendo, fazendo intervenções no mercado monetário de curto prazo, imprimindo moeda, né, e reduzindo a taxa de juros. De que adianta isso se o juro longo, que é aquele juro que vai balizar empréstimos, né, de mercado imobiliário, de debêntures ou de dívida longa, de que adianta ter juro curto baixo e juro longo alto, né, que é o dobro ou até mesmo o triplo da taxa curta, né, se o Banco Central cortar mais os juros. Então, o Banco Central, diante desse cenário, anunciou que ele pretende fazer um twist. O que é o twist? Na verdade, quem inventou esse termo foi o Bernanke, presidente do Banco Central americano, do Fed, lá atrás, como resposta à crise de 2008. O que a gente está vendo hoje muito é a utilização da aprendizagem que foi feita em relação à reação à crise de 2008. Né? Muito das coisas que a gente viu que os bancos centrais fizeram lá fora em reação à crise de 2008 estão sendo repetidos agora na crise do coronavírus com muito mais intensidade, com muito mais força. Né? A gente tem uma reação ainda mais vamos dizer assim, rápida, violenta e agressiva, com exceção do Brasil, obviamente, do que foi feito em 2008. Então, o Banco Central americano já imprimiu 1 trilhão de dólares, praticamente 2 trilhões de dólares em 15 dias. Né? O balanço do Fed explodiu. Que era a operação twist que o Bernanke fez? Ele colocou o Banco Central americano para operar comprando títulos públicos de longo prazo nos Estados Unidos, que seria considerado algo extremamente heterodoxo, né? O governo, o Banco Central imprime moeda. Bom, agora virou padrão, virou carne de vaca falar impressão de moeda para salvar da crise, né? Tá todo mundo falando. Mas lá atrás ele inovou, né? Porque ele começou a usar a impressão monetária do Fed para comprar títulos públicos americanos de longo prazo. Ao fazer isso, ao comprar esses títulos longos, ele pressiona as taxas para baixo de juros e os preços para cima. Então ele tira do mercado, ele se apresenta como comprador do mercado de título longo. Né? E a ideia do twist, né? O que é esse twist? É que ele sai um pouco da operação de curto prazo, de determinação da taxa de juros de curto prazo, e passa a ser também um determinador, né, da taxa de juros de longo prazo, né? Porque ao imprimir dinheiro e comprar o juro longo, comprar o título longo, ele coloca pressão de alta no preço do título longo e abaixa a taxa de juros do título longo. Então ele no jargão de finanças, né, ele fleta a curva, ele achata a curva, né? Por isso que está essa discussão no Brasil de achatamento da curva, né? E o presidente do nosso BC, como é um tesoureiro, ele usa bastante esse jargão, é curioso até, né? Porque hoje a curva empinou, né? Por que a curva empinou? Porque o BC reduziu muito a Selic, mas o mercado desconfiou e achou que pode ter uma disparada cambial no futuro, que a inflação pode explodir no futuro. O prêmio de risco em relação à economia brasileira e carregar títulos brasileiros subiu muito, aí a curva empinou, porque o juro curto caiu, o juro longo subiu. Temores em relação, obviamente, a déficit primário também. Nosso déficit primário vai a 500 bi de reais esse ano, pelo menos, né? Então o Banco Central anunciou essa operação twist, né, ou essa ideia de achatamento da curva que deve pressionar para baixo as taxas de juros futuras, e também ele acenou com a ideia de depósitos remunerados, né, porque a gente tem um negócio meio Frankenstein no Brasil, que são as operações compromissadas. Né? O mundo inteiro faz isso, só que eles fazem na forma de depósito remunerado no Banco Central. Então tem países como Estados Unidos, Coreia, México, que isso aí vai a 10, 15%, 20% do PIB, que é o nível do Brasil. A gente tem esse trilhão, 1 trilhão de reais, que é o caixa o caixa dos bancos, das famílias e das empresas, que está depositado no Banco Central em operações de muito curto prazo, que são as operações compromissadas. Então o presidente do Banco Central tem acenado também
que ele pretende ir para uma operação, tentar, enfim, buscar poderes para o Banco Central, poder pagar depósitos remunerados, que eu acho que é uma medida extremamente inteligente, porque essa coisa da compromissada é um troço totalmente estapafúrdio, não faz sentido. A ideia é que sobra dinheiro no sistema, então o sistema deposita no Banco Central e o Banco Central remunera essas reservas de acordo com a política monetária, né? Que não tem nenhum absurdo, é normal que ele remunere. Se a política monetária diz que o juro tem que ser 5, ele remunera 5. Se a política monetária diz que o juro tem que ser 0, ele remunera 0. Né? A discussão do juro que ele paga nas reservas é uma discussão de política monetária. E a discussão de política monetária é qual deve ser a taxa de juros em determinado contexto, em cada momento do tempo, para fazer com que a economia funcione da melhor forma. Né? Então, um vídeo, assim, queria falar aqui rapidamente sobre essas questões. Achatamento da curva, operação twist, que o BC brasileiro está acenando que vai fazer, e avançar na ideia de fazer os depósitos remunerados para acabar com as compromissadas. Eu acho que são duas operações totalmente necessárias. Aliás, se fosse eu, já teria feito. Né? Que bom que eles estão caminhando nessa direção. O mundo inteiro já faz isso. Funcionou tanto nos Estados Unidos que a operação twist virou permanente, na verdade. Nunca mais o Banco Central americano parou de imprimir dinheiro para comprar os títulos longos americanos para segurar a ponta longa da curva. Obrigado.